Já. Gente, então, continuando com o pré-modernismo, que a gente já está vendo, eu acho que é umas 5, 6 aulas, né, por aí. Nós vimos, então, eu vou resumir rapidamente para dar essa segunda ainda parte, segunda ou terceira parte sobre o contexto histórico. Mas assim, resumindo, o pré-modernismo no Brasil aconteceu entre 1900 e 1922. 1922, quando começa o modernismo com a Semana da Arte Moderna em São Paulo. Então, o pré-modernismo aconteceu nos primeiros anos da República, se dividiu entre governo militar, bem no início, e depois governos civis, né? Teve também o período digamos assim, do governo café com leite, que os cafeicultores de São Paulo e os pecuaristas de Minas Gerais, na verdade, é que mandavam no país. E em relação ao contexto social e histórico, a gente vem discutindo faz umas 3, 4 aulas por aí. E hoje eu quero falar rapidamente com vocês sobre as revoltas e as guerras e os movimentos rebeldes que aconteceram na época do pré-modernismo e marcaram muito. Então, o que a gente tem de importante para falar são 2 guerras, 2 revoltas e um monte de greve que teve em São Paulo nesse meio tempo entre 1900 e 1922. A greve mais assim significativa foi em 1917 em São Paulo, em que operários pediam mais condições de trabalho, pediam um salário melhor, né? Porque eles viviam na extrema pobreza e trabalhavam muito, muito além das 8 horas que hoje a gente fala, ou até mesmo das 12 horas. Mas em relação ao que a gente chamou as 2 guerras que aconteceram no período pré-modernista, a gente pode falar que aconteceu... Vamos começar aqui por pertinho do Rio Grande do Sul. A que aconteceu em Santa Catarina, que a gente viu que foi a Guerra do Contestado, que foi o nome que deu, que na verdade eram camponeses liderados pelo monge José Maria, porque lembram que lá nas aulas passadas a gente viu que, como era um período de muita miséria, muitos líderes religiosos apareceram, né? Porque quando a pessoa, o cidadão não consegue buscar ali no seu governante o que precisa, ou nos seus patrões, ele busca num auxílio divino. Então apareceram muitos líderes religiosos, só que muitos deles a serviço dos grandes latifundiários, mas ali se travestiam de defensores do povo. E em Santa Catarina aconteceu essa chamada Guerra do Contestado, em torno de 1916, se não me engano, em que esse monge José Maria prometia que eles fariam uma espécie de grupo, de comunidade que eles chamaram de milenarista. Então ali todas as regras, eles mesmos, camponeses, iam se autogovernar juntamente com esse monge José Maria, e só que eles foram, claro, praticamente dizimados pelo exército. As vilas, chamadas vilas santas, entre aspas, né? Vilas santas, porque eles tinham aquele monge José Maria como alguém assim quase que divino. Foram aquelas revoltas, essa guerra, né, liderada pelo monge José Maria e seguida pelos camponeses, ela foi absolutamente terminada, dizimada,
com as forças do exército. Em torno de 50 mil camponeses estavam revoltados na época. A gente teve também em 1896, 1897, se não me engano, mas tá esqueminha no quadro, depois a gente confere as datas, porque eu sempre digo, aqui não é uma historiadora falando, é uma professora de literatura, só que a gente precisa contextualizar. Então a gente estuda literatura para o Enem, né, e para os vestibulares e já dá uma estudada na história. Então aconteceu na Bahia também a chamada Guerra dos Canudos em 1896 e 1897, vamos ver, é isso mesmo, 897, também liderados por um líder religioso, que era o Antônio Conselheiro. Os sertanejos também estavam seguindo e se revoltaram também pelas condições do sertão, absolutamente na miséria, na pobreza, sem água, sem comida, né, por causa da seca, etc. Então, Antônio Conselheiro liderou essa revolta dos sertanejos, só que as tropas federais também acabaram com essa revolta. Também o governo suplantou essa revolta dos sertanejos. Então, lá em Santa Catarina foram os camponeses e na Bahia foram os sertanejos. A gente também, muito interessante falar justamente nessa época, porque no Brasil, lá em 1903, há mais de 100 anos atrás, houve uma revolta da vacina, quando o Oswaldo Cruz defendeu a ideia de que todos deviam se vacinar para erradicar a febre amarela. E o povo se revoltou, isso no Rio de Janeiro, contra a vacina obrigatória, achando que só tinha que se vacinar aquele que assim o quisesse. Aconteceu, não chegou a acontecer nenhuma revolta, né? Nenhuma revolução, nenhuma guerra, etc. Mas também aconteceu no Brasil e em todo o mundo, né? Durante essa época de pandemia, grupos que se revoltaram e grupos que defendem até hoje que a vacina não deve ser obrigatória. Claro que lá no direito a gente vê que o nosso corpo, né, até hoje dizem as mulheres, meu corpo, minhas regras, mas é bem assim no direito, que o nosso corpo, a gente que decide o que fazer com ele. Só que nesse caso era um caso de saúde pública, porque a febre amarela era muito intensa, acometia muitas pessoas. Então Oswaldo Cruz defendeu a vacina obrigatória para todos, como forma de erradicar, conforme eu já disse, a febre amarela. Isso lá em 1903, o que causou essa revolta tremenda no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também aconteceu uma outra revolta, que foi chamada a Revolta da Chibata, em 1910, se não me engano, sim, que foi a revolta dos marinheiros contra eles tomaram lá os navios, em torno de 2.000 marinheiros, eles tomaram os navios, ficaram lá meio que aquartelados, eu nem sei se é esse termo que se usa para navio, e porque eles estavam querendo o término, a abolição dos castigos físicos que os marinheiros na época sofriam quase como se escravos fossem, né? Então, naquele regime militar muito intenso, eles sofriam também castigos físicos, espancamento e etc. Então, foi a revolta da Chibata, liderada pelos marinheiros, em torno de 2.000 marinheiros, mas que também foi uma revolta suplantada pelas forças do governo. E eu acho que eu falei de todos, né, da Guerra do Contestado. Então
Então eu deixei esse resuminho aqui para vocês que, além de assistir a aula, gostam de copiar o resumo e depois ir organizando no caderno e tal. Aí, se estão estudando literatura para o Enem, querendo ou não, já estão estudando história, né? Então, assim, revoltas e luta armada no pré-modernismo. A Guerra dos Canudos, na Bahia, de 1896 a 1897, que eram sertanejos liderados por Antônio Conselheiro, que também era uma espécie de líder religioso. Depois, a Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro, em 1903, foi uma revolta do povo, conforme eu já disse para vocês, contra o uso, né? Não é nem o uso obrigatório, contra a vacina obrigatória. Eles se revoltaram com Oswaldo Cruz, que defendia que a vacina tinha que ser obrigatória para erradicar a febre amarela. Até, já que a gente está falando em literatura, mais tarde, Moacir Scliar, o nosso escritor aqui do Rio Grande do Sul, já falecido, ele escreveu um livro que agora não me ocorre o nome, me lembrei agora, que ele fala muito bem dessa época da revolta da vacina, e até porque Moacir Scliar, como todos sabem, além de escritor, era médico. Então é muito interessante. Se eu lembrar o nome do livro, eu digo para vocês. A Revolta da Chibata, conforme eu já falei também, no Rio de Janeiro, em 1910, 2.000 marinheiros, eu esqueci de dizer que eram liderados por João Cândido, eles se revoltaram contra esses castigos corporais que eu falei para vocês, que eram castigos bem intensos, aquele regime militar era muito forte, então os marinheiros eram castigados quase como anteriormente se castigavam os escravos, e os marinheiros se revoltaram contra isso. A Guerra do Contestado, que foi de 1912 a 1916, foi a revolta de 50.000 camponeses, como eu já disse para vocês, liderados pelo monge José Maria, e as suas vilas santas foram arrasadas pelo exército. Todas essas que a gente falou, as duas guerras, a dos Canudos, a do Contestado e as duas revoltas, claro que no caso da revolta da vacina, não foi preciso uma intervenção militar, uma intervenção bélica, né? Não chegou a esse ponto. Era só as pessoas não queriam se vacinar, daí começaram a pressionar o povo a se vacinar, daí era uma espécie de pressão. Mas as outras, a Guerra dos Canudos, a Revolta da Chibata e a Guerra do Contestado, aí sim, as tropas federais ou as forças do governo tiveram que fazer uma intervenção bem significativa ali, né? E as inúmeras greves que aconteceram nesse meio tempo, greve de operários, e a maior delas nesse meio tempo foi em São Paulo, em 1917, já lá mais para o fim do pré-modernismo, um pouco antes do modernismo, que começou em 1922, com a Semana da Arte Moderna, também em São Paulo. Tá, gente? Então, antes de terminar, eu sei que sempre falam, né, para mim, vocês, se gostaram da aula, como todo mundo fala assim no YouTube, eu gostaria que vocês curtissem, que vocês deixassem sugestões, né, para as próximas aulas de literatura para o Enem, que vocês se inscrevessem. Nós somos um grupo de estudos que começamos assim com meia dúzia de pessoas, hoje somos 32, mas que a gente gostaria muito de ter colegas, né, colegas virtuais, alunos virtuais, amigos virtuais, de outros estados também, além aqui do Rio Grande do Sul. Aos pouquinhos a gente vai convidando as pessoas. E eu gostaria muito que vocês deixassem sugestões para aulas.
Eu ainda vou voltar com direito constitucional, já prometi para vocês, é que eu quero terminar aqui o pré-modernismo primeiro, e também vamos fazer a aula de português, tá? Ok? Muito obrigada, então, e espero que vocês tenham gostado da aula, e por enquanto é isso, tá bom? Até a próxima aula.